Observem este contexto. Luiz Soares, a maior contratação da história do Grêmio. Em atividade hoje no futebol brasileiro, ninguém tem o currículo tão expressivo quanto o dele. Quem mais se aproxima? Marcelo, lateral e meio-campista do Fluminense. Soares tem 36 anos completados em janeiro, portanto, 36 anos e meio. E tem uma artrose no joelho que já o incomoda desde a cirurgia realizada em 2020. E teve uma recuperação longa, tardia e lenta. Pois Soares, com todo esse contexto, foi o terceiro jogador do Grêmio que mais entrou em campo nesta temporada. O Grêmio fez 32 jogos. Bitelo foi o primeiro com 29. O Bitelo tem 23 anos. Bruno Alves foi o segundo com 28 jogos. Bruno Alves tem 32 e não tem a representatividade, a relevância de Luiz Soares, que entrou em campo em 26 partidas. 17 delas concluindo os 90 minutos. Será que o Grêmio foi imprevidente? Será que o Grêmio está dizendo agora nos corredores, já que oficialmente a direção não se manifesta, não deveria ter feito há mais tempo, no começo do ano? Ou seja, Soares, vem pra cá, vamos tentar retardar a tua aposentadoria, vamos jogar menos, vamos jogar um jogo, para 2, 4 ou 5 jogos por mês. Por que não fez isso tendo o diagnóstico, sabendo da importância do jogador, da sua idade, dos problemas do joelho e de uma artrose? E a artrose, ela não começa de um dia para o outro. São processos lentos e graduais. Por que o Grêmio não pensou assim em fevereiro, em março, e foi alongando o seu prazo de descanso? Nós estamos entrando no ar e esse, é claro, é o nosso principal assunto, mas tem jogo da dupla Grenal. Amanhã, quinta-feira, o Internacional em Curitiba, o Grêmio em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. E temos uma enquete interativa no ar, convidando a todos vocês para que participem. Aí está a enquete. A possível aposentadoria antecipada de Soares gera, primeira alternativa, abatimento e uma lacuna impossível de preencher no elenco. Tristeza e desesperança pelo restante da temporada. Surpresa, mas o clube é maior do que qualquer jogador. Urgência ainda maior na busca por um reserva. São 4 alternativas. Esta nossa enquete está na nossa live do YouTube, na aba Comunidades. JB, o que você tem mais de informações de bastidor aí deste silêncio do Grêmio nas últimas 24 horas? Bom, Meneghetti, só para contextualizar para a galera, o Soares, nas últimas horas, ele já vem há um bom tempo relatando que está desconfortável no joelho. O problema dele é só o joelho. Ele está bem em Porto Alegre, ele adora o carinho da torcida, está tudo certo com ele, mas o joelho está com dores insuportáveis. Ele jogou, por exemplo, as 2 últimas partidas, São Paulo e Flamengo, infiltrado. E no dia seguinte, nos dias seguintes, após a partida, ele até consegue jogar, mas aí passa o efeito da infiltração e fica insuportável a dor para o jogador. E ele está comentando abertamente com os dirigentes, dizendo, olha, eu não sei se eu vou conseguir. E o Grêmio sabe que existe risco, inclusive de uma aposentadoria antecipada. Reuniões vão acontecer, a gente vai trazer o Diogo Rossi, que está no local do fato, mas é importante deixar claro. A gente sabe que o Soares está falando de aposentar e a diretoria gremista confirma isso nas ligações. A dúvida é se ele vai aposentar. Entendo, estou fazendo uma figura de linguagem. Amanhã vai convocar uma entrevista e vai dizer que não vai mais. Não é isso que vai acontecer, eu só estou explicando aqui. Se ele ainda consegue mais alguns jogos, se vai ser em dezembro ou na metade do ano que vem. A gente não sabe, mas que o Soares está falando em parar, isso é fato. Olha só, César, eu ontem vi, na minha opinião, o melhor conteúdo sobre esse episódio do Soares, que foi colocado pelo jornalista Matheus Dávila, trabalho de repórter, né, um trabalho inteligente e astuto no canal do YouTube A Dupla, que o Dávila mantém lá com o Tiger Junk. E neste vídeo, o Dávila coloca ali imagens que ele fez ao longo de vários treinamentos do Grêmio, mostrando o que a gente está dizendo aqui. Que o Soares já vinha, que o JB acabou de falar, já vinha reclamando de dor no joelho, já vinha reclamando de desconforto. Neste vídeo, o Dávila pegou muito bem, em vários momentos o Soares até mancando, leva a mão no joelho, faz a cara de quem está com dor, tem uma sequência de imagens e eu acho que vale a pena vocês conhecerem esse material lá do canal A Dupla. Quer dizer que a direção do Grêmio não estava percebendo isso e estava colocando o Soares para jogar. E joga em Bento contra o Esportivo, e joga em Caxias contra o Caxias, e joga em Caxias contra o Juventude, e joga em Brasília contra o Campinense, e joga contra o Ferroviário. 5 ou 6 jogos que eu citei aqui, absolutamente desnecessárias a presença do Soares. Meneghetti, eu estou tentando desde ontem, e eu estou tentando trazer na minha linha de raciocínio
algo que a gente saia da narrativa, que a gente tire a narrativa, que a gente tire essa informação que não é oficial. Porque para mim o grande segredo desse negócio é a gente ver o que é oficial, o que a gente consegue enxergar. Porque dentro disso a gente, primeiro, não cai, ou criticar alguém, ou criticar o interlocutor, ou criticar o jornalista, não. Vamos aos fatos. Luis Soares e o Grêmio fazem um contrato de 2 anos. Neste contrato de 2 anos tem, inclusive, Meneghetti, cláusulas de premiação para o ano de 2024. Isso é fato. Isso aí não é me disse, não disse. Não, é fato. O prêmio pela Libertadores de 24, enfim, tem premiação para o ano que vem. Quando tu chega e tu enxerga que ninguém contou que o Soares manca no final do jogo, que o Soares jogou todos os jogos, ou praticamente todos, quando o Renato vai para a coletiva e diz, e fala, esse jogo é em homenagem a ele porque ele se esforçou. Quando tu vê tudo isso, tu não entende. A tua primeira manifestação hoje, Meneghetti, ela é coberta de perguntas. Quando tu abre a tua manifestação no Donos e tu faz várias perguntas. Exatamente por quê? Porque tu não entende. Eu não entendo, o Ribeiro não entende, o JB não entende, ninguém. O torcedor do Grêmio hoje está olhando e dizendo o seguinte, tá, cara, o que é a verdade? E aí vem um silêncio, que é um silêncio que ninguém consegue entender. Quando, eu vou só dar um comparativo para vocês, quando surgiu a notícia, curiosamente pelo mesmo veículo, da aposentadoria do Lucas Leiva, o senhor Paulo Calef, 20 minutos depois, pediu a palavra e dentro do sala de redação criou um rolo com o jornalista, inclusive acusando o jornalista, que depois até acabou confirmando a notícia do jornalista. Mas eu quero dizer o seguinte, ali o Grêmio foi propositivo em cima de uma informação, pois neste caso, por motivos diferentes, é verdade, a notícia é igual. E o Paulo Calef resolve, primeiro, dar entrevistas para situações diferentes do fato. E outra, a partir daí o silêncio bloqueando os jornalistas. Gente, o torcedor do Grêmio só quer uma resposta. O que dá pra gente acreditar nisso aqui? O que existe de verdade? Agora é a hora do Paulo Calef ir pra rádio e dizer, gente, isso é verdade, isso não é, isso não é, para terminar com a narrativa. Vamos ler os fatos. Eu não quis aqui, eu não dei nenhuma opinião, Meneghetti. Nenhuma opinião. Eu só relatei o que eu enxergo. E é assim que eu vejo esse fato. Vem, Baldasso! O César está tratando do entendimento do fato. Eu quero falar já um pouco em reflexos. Eu acho que nós não podemos nos prender ao que oficialmente, contratualmente, prende Soares ao Grêmio. Se nós, há alguns dias aqui, dissemos que para o Soares fazer um possível movimento de saída para ir jogar com o Messi nos Estados Unidos, se nós ali dissemos que o Grêmio não complicaria a saída mesmo tendo uma proteção contratual, imagina só se o Grêmio complicaria uma saída de um jogador que apresenta um problema físico e pede uma liberação, que é possível que aconteça para uma aposentadoria. Então essa é a primeira questão. Se o Soares quiser parar, ele vai parar. Não há nada em contrato do Grêmio que vai impedir que ele o faça. A segunda questão, jamais relacionada a reflexos. Gente, ontem o César, acertadamente, sublinhou uma manifestação sua lá de trás, de que o Soares, quando veio para o Grêmio, ele não mudou o time do Grêmio de patamar. Ele mudou o clube de patamar. E o mesmo reflexo que foi positivo seria negativo com uma possível saída prematura do Soares. O baque não seria só no time, onde já seria um baque importante. Seria um baque importante para o clube. A saída do Soares de forma prematura, se acontecer na sequência, causará para o Grêmio um estrago institucional que o Grêmio precisaria de meses. E acho que neste ano não resolveria para se recuperar. E, consequentemente, também em campo, o estrago seria importante. Ribeiro Neto. Bom, olha só, como nós não temos nenhuma palavra oficial da direção do Grêmio,
Eu me permito, assim como vários colegas... Mas tem muita extraoficial. O telefone de todos os dirigentes estão sendo atendidos por todos os repórteres e é por isso que está todo mundo dando a mesma informação. Mas assim, eu me permito fazer algumas leituras, tá? E vou dizer para você o seguinte, por que é tão difícil um posicionamento da direção do Grêmio a respeito da tua abertura brilhante do programa, meu nobre comandante? Porque não foi a direção que decidiu quantos jogos o Luis Soares jogaria. Não foi a direção que, veja bem, vamos poupar aqui, vamos poupar ali. Eu não vejo nem elas entrarem no problema. Isso foi decidido dentro do vestiário por Isso é informação ou é opinião? Eu acabei de dizer que a minha leitura... Então tá errado, eu vou te dizer. Tá? Foi decidido... Tá bem? Não, mas não tem problema. Peraí, mas meio óbvio que é o Renato e o Soares que decidem que vai jogar. Duas pessoas. É óbvio. Renato e o próprio jogador. Ribeiro tá certo. Então, como é que... eu vejo complicado, né? Tu vai chegar a perguntar para assim, ô fulano de tal, vice-presidente, por que o Grêmio fez o cara jogar tantos jogos se já sabia que ele tinha um problema? Mas nós não decidimos isso. Quem decidiu isso foi Ficaria complicado, né? Ficaria, porque o Grêmio tem o departamento que é muito, tem um status agora legal de ciência, como é que tu faz isso, e não sei o que e tal. É isso. Então, esse é o risco, Meneghetti, entre outros, de tu terceirizar comando dentro do vestiário. Ribeiro, tá sabe como é que tu faz isso? É só pegar assim, vamos ver quantos jogos o Soares vem jogando nos últimos clubes. Quantos jogos ele jogou, César, no Nacional? 14. Em quanto tempo? 14 em praticamente 6 meses, média de 3 jogos por mês. Ô Soares, agora tu estás mais velho do que tu estavas, normal, tu tá hoje mais velho que ontem, né, Ribeiro? Então, ele estava 6 meses mais velho do que estava no Nacional. Tá? Então agora está fechando inclusive um ano do período que ele começou lá para o período de agora. Então ele jogou 14 em 6 meses. Agora no Grêmio ele jogou 26 em 6 meses. 26, num outro ambiente, jogo de interior de Campeonato Gaúcho, jogo de, às vezes, de viagem longa do Campeonato Brasileiro. Isso não pode ser decidido apenas pelo técnico e pelo jogador. Isso tem que ser o Soares é tão representativo para o Grêmio, e o César tem razão, e o Baldasso sublinhou isso agora há pouco, no sentido de que ele muda o clube de tamanho e não apenas o time, que isso tem que ser uma reunião com o presidente, com o departamento de futebol, com o médico, fisioterapeuta, e o treinador, e o jogador, entendeu assim? Soares, o que vai acontecer se tu ficar jogando como tu quer jogar, como o Renato tá pedindo? Ali na frente tu vai estourar, tu tem uma artrose, tu tem 36 anos, tu não é moleque, tu não é mais menino de 20 anos, tu tem 36, nós vamos ter que selecionar os jogos. Eu citei aqui meia dúzia de jogos. Os dois em Caxias contra Caxias Juventude, tem Avenida, tem na Arena, tem Esportivo em Bento, tem Ferroviário na Arena e tem Campinense. 6 jogos. Ele teria jogado 20 jogos. 20 jogos é quase um jogo por semana. Beleza. Era simples se fazer, Ribeiro. Agora o Grêmio está dizendo, não, nós vamos, no bastidor, né? Não, nós vamos chamar o Soares e quem sabe, nós vamos postergar, ele joga um jogo, descansa. Agora que estourou mesmo? Claro, e por quê? Porque não foi feito. Tinha que ter sido feito em fevereiro. Mas não foi feito. Fala. Ou foi feito... e não deram bola. Né? Vem, Baldasso. Ribeiro, não é... Gente, nós estamos falando de um charrua. Nós estamos falando de um uruguaio. Nós estamos falando de um cara que marcou a sua carreira pela garra e pela determinação. Tu acha que em algum momento o Soares vai chegar no decorrer dos jogos da temporada em que eles se apresentam importantes e vai dizer eu não quero jogar porque eu acho que eu tenho que jogar menos jogos da temporada? Ele não vai fazer isso. E o Renato também não vai fazer isso porque ele precisa do Soares, que é diferenciado. Não. O que o Meneghetti levanta na abertura do programa, é a grande questão de todo o processo. Nós estamos falando de uma artrose, de um problema médico, conhecido em suas causas e consequências. Cadê o departamento médico do Grêmio, que em algum momento não chegou para a comissão técnica e para a direção para dizer, esse cara aqui, se vocês botarem para jogar o quanto ele está jogando, ele não chega no final do ano. Cadê o departamento físico do Grêmio para dizer, esse cara aqui, se a gente não segurar pelo menos jogo sim, jogo não, ele não chega no final do ano, daqui a pouco esse cara arrebenta e pede para ir embora. Não sabemos então, assim, se não foi feito. Não é o Soares que tem que definir isso, gente. Nós não sabemos se foi feito isso ou não. Nós não sabemos. A direção do Grêmio... como tu não sabe se e o aí eu vou te Renato dizer, e ele que Ribeiro, decidiram. a direção do Grêmio não sabe a responsabilidade que tem nesse momento. A mesma direção
que chamou o torcedor para, entre aspas, comprar o Projeto Soares. E foi mais do que comprado, o Grêmio ultrapassou a barreira de 100 mil sócios, o que era um sonho antigo do clube. A mesma direção que foi a iniciativa privada e chamou 3 parceiros e poderia e tentou negociar com outros que ali na frente poderiam se agregar ao projeto, a mesma direção tem a responsabilidade de dar satisfação. Por que Paulo Calef fez isso quando Lucas Leiva vazou a informação pelo mesmo veículo, como o César acabou de referendar, em 20 minutos entrou no estado de direção, não é verdadeira, isso é uma barbaridade, é um desrespeito? Por que agora o Grêmio silencia? Na minha opinião, é porque o Paulo Calef hoje é um dirigente enfraquecido. E o Grêmio não pode ter um vice-futebol enfraquecido. Ou o presidente respalda o nome do Calef, ou então que troque. E é por isso que eu vou repetir, eu sei que tem as leituras, Ribeiro, que tu acha que é o Renato e ele, que o Baldasso acha que, tem responsabilidade, eu sei de tudo, mas isso já é leitura, por isso é que eu chamo para os fatos, por isso é que eu faço, e eu estou fazendo aqui um contraponto, depois eu até vou dizer o que eu acho disso, porque é uma incoerência só. Agora, os fatos, eles criam perguntas absurdas, Ribeiro. Eles criam perguntas absurdas. Mas, vamos tu vai chegar perguntando porque falta a palavra oficial. Mas é isso. Eu tenho um monte de dúvidas. O que eu quero dizer é o seguinte, eu posso dizer o que eu acho, eu vou dizer o que eu acho agora. Então diz. Para mim, ele não vai se aposentar. Para mim, o buraco é outro. E nós estamos em outra discussão. Bom, sabe por que eu acho que ele não... Aí nós estamos falando de escândalo. O que tu quer dizer? O que tu quer dizer com isso? Não, eu tô dizendo o que eu acho. Para mim, ele não vai se aposentar. Tem um monte de problema. O ambiente, o ambiente do Grêmio é um ambiente que causou mais dores para ele. A forma do Grêmio administrar o Soares acabou gerando. Mas acho. Isso. Mas quando vaza a informação, César, quando vaza a informação de que ele vai se aposentar, e a gente inclusive sabe de onde vazou, e parabéns aos repórteres, que a informação, na minha opinião, até agora é a informação do ano, desde que se confirme, e eu acho até que vai se confirmar de um jeito ou de outro, pode não ser a aposentadoria, mas pode ser uma interrupção dele do contrato com o Grêmio, a gente sabe como é que vazou. Quando isso aí vaza, desmerece ele lá fora, né? Como é que os dirigentes do Inter não estão olhando isso? Pô, o cara tá cogitando se aposentar, como é que eu vou contratar esse cara? É óbvio. Tem que ver o que está por trás disso aí assim, também, né? É que assim, veja só. Por isso que é importantíssimo. Pô, nós estamos falando do Soares, cara, que hoje tem uma relação com a torcida do Grêmio imensa. Para evitar até as minhas leituras desse velho aqui, ou outras e todas, tem que ter uma palavra, porque senão tudo é possível, inclusive o que o César está falando. Mas quando não tem a palavra... Sabe? Do tipo, mas não é aposentadoria, eu quero deixar o cara claro, não tá feliz eu quero e quer deixar ir embora. claro o eu acho, tá? Sabe? Eu só quero deixar claro, a minha opinião aqui, eu já li os fatos do jeito que eu li, sem dar opinião. A minha opinião é que ele não vai se aposentar, porque um jogador desse tamanho, ele não... E aqui não tem nada contra a informação do Gabardo, não sei quem é que deu a notícia, é que eu não acredito que um jogador desse tamanho tenha decidido numa terça-feira que não atura mais as dores e que na quinta-feira vai se aposentar. Eu não consigo acreditar. Não foi isso que foi dito na matéria, né? Não, eu sei, mas é um jogador... O que foi dito na matéria é que ele está incomodado pelas dores, a matéria é essa, pelas dores, e que teria cogitado se aposentar agora. Isso. Então, é isso aí. Não, queria cogitado se aposentar. Isso. Antecipar a aposentadoria. Antecipar a aposentadoria, sem dizer qual é a data original da aposentadoria dele. Tá certo, essa é a informação que eles tudo receberam. bem. O que eu estou dizendo, então, e eu não tenho informação, não tenho fonte, não me dou com ninguém, não gosto dos caras, tá tudo certo. Eu só quero deixar bem claro o seguinte, tá? Eu acho que um jogador desse porte não é assim, entendeu? Jogador desse porte não é assim. Essa relação, para mim, ela vai ter ainda alguns desdobramentos e a aposentadoria dele, de um jogador desse tamanho... Gente, estamos falando de um jogador que é uma marca do mundo. Ontem o Grêmio acabou sendo notícia por causa disso em todo mundo esportivo, Espanha, todo mundo falou. Ele é uma marca do mundo, ele é uma marca gigantesca. Ele não vai se aposentar no jogo contra o América, depois convocar uma coletiva e dizer, minha dor no joelho, a artrose não deu, eu tô fora. Não existe isso. Então, para mim, essa é a relação. Mas essa é só, Meneghetti, a minha opinião. A minha leitura dos fatos eu fiz antes. Mas tu tem muita informação de bastidor que eu sei, já. Tenho. Mas eu primeiro quero lamentar a postura de vocês no programa. Eu absolutamente não concordo em nada com ela. Queria deixar bem registrado aqui que eu não consigo criticar ninguém nesse fato. Mas ninguém mesmo. Sabe, tipo, o Grêmio contratou um dos maiores centroavantes do mundo, da história do futebol mundial, e botou o cara pra jogar.
Tá bom, eu também concordo, tá? O Ferroviário podia ter discorda ou tu poupado. concorda? Não. Acho que poderia ter poupado uma outra coisa. Mas assim, achar que é um culpado, que a direção fez. Não, o cara foi pra jogar. E o problema não foi criado porque ele jogou. O problema apareceu, reapareceu, por ele jogou. Se tirarem ele agora, tentaram, fizeram uma tentativa. Não deu. Tu discordou concordando. Não. Maravilhoso. Eu não concordo. Olha só. Eu concordo que poderia ter sido feito diferente. Mas o caminho... Foi só isso que a gente disse. Não. Vocês só faltaram detonar a direção aqui. Só faltaram, não. Meneghetti usou palavras duras que eu absolutamente não concordo. Discordo e não chegarei... Não concorda? Não, tu disse que a direção foi imprevidente, que foi não sei o quê. Que... É o que tu tá não, dizendo, cara, não. Absolutamente não. O Grêmio contratou o cara. Poderia ter feito diferente? Poderia, mas tentou esse caminho, tá tudo certo. Contratou, tá pagando 2,5 milhões de reais pro cara jogar, botou o cara pra jogar. Ah, tá bom, agora deu problema, se reavalia, se corrige o rumo. Tá bom, tá tudo certo. Cara, se tu contratar o Soares por 2,5 milhões, tu tem que botar pra jogar. Opa, não dá, o joelho dele tá estourando. Soares, por 2,5 milhões, eu aceito que tu jogue só os jogos da Arena. Eu aceito que tu jogue 3 jogos por mês. E aí vai sentar com ele e vai botar. Tá tudo certo, velho. Eu fiquei em dúvida da tua opinião. Fiquei em dúvida se tu acha que o Soares deveria, inclusive, ter jogado em Curitiba, no sintético, contra o São José, no sintético, contra o Palmeiras, que é uma barbaridade. Ele não, já que ganha 2,5 milhões, o Grêmio fez um investimento de não jogar mais, ou se tu acha que ele deveria ter jogado menos que ele jogou? Eu fiquei na dúvida. Qual é a tua opinião? Não, ele tem que jogar muito mais ou muito menos? Não, Meneghetti. É que a minha opinião é o seguinte, ó. O Grêmio fez uma tentativa, contratou o cara, pagou 2 milhões, o maior salário da sua história. Até aí concordamos. Tentou, tá tudo certo, tentou. Não tá o quê? dando certo do jeito que tá. Tentou o quê? Tentou colocar ele pra jogar quase Tentou sempre. acelerar 140. É isso, tentou acelerar 140. Mas antes agora do jogo, explodiu o carro. Antes do jogo contra o Atlético, Meneghetti, Teu carrinho lá que tinha antes do jogo 2004, contra o lá Atlético, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, o CCD disse que era um absurdo. O Palmeiras, o CCD disse que era um absurdo ele não jogar. E o CCD estava certo, porque a gente tinha o seguinte: não, o Soares está 100%. Continua entendendo. Tu queria que ele jogasse mais ou menos do que ele jogou? Deixa eu falar, eu ouvi tu falar tuas coisas que não, eu não concordo com nada. Só responde essa pergunta. Responde. Não, tu queria que jogasse mais ou menos? Eu queria que fizesse exatamente como fizeram. Deu errado, né? Não. E eu não queria. Tudo bem. Eu não queria. Não, mas então, é estranho que tu falou só depois, né? Falar depois do fato acontecido é barbado. Mas eu também não. Mas o Grêmio tem que saber. Mas o Grêmio tem que saber. Mas o Grêmio tem que saber. O Grêmio tem médico lá fazendo exame nos caras. Falar depois é uma barbadinha. Mas daí eu depois eu não vi o exame de artrose dele antes. Tu sabia que ele tinha artrose? Não. Como é que tu vai falar antes? Mas o Meneghetti, o Grêmio contrata o jogador. Coloca o jogador pra jogar. Ótimo. Vamos fazer uma tentativa. Vamos botar em tudo. Não. Tem 36 anos, mas vamos botar. Vamos tentar. Jogo treino. Bota Soares. Vamos lá. Caxias. Vamos embora. Engraçado, eu 6 meses depois da contratação eu ouvi a tua reclamação. Antes eu não ouvi. Engraçado, os 36 anos. Tu não alegava que ele tinha 36 anos. Eu não sabia. Por que tu não alegou que ele tinha 36 anos? Qual é o teu problema, JB? Tu adora passar um paninho na direção do Grêmio. Tu tem uma fábrica de panos da tua mansão lá só pra passar paninho na direção do Grêmio. É um medo de criticar os... Não vou criticar os caras do Grêmio porque eles reagem. Brigam, não falam, azar. Os do Inter também fazem isso e já fizeram. Tô nem aí, meu. Vou fazer o meu jornalismo. Não quero saber. E se a minha mãe for vice-futebol do Inter, vai ser criticada igual. A única coisa que tu não pode dizer que eu tenho é medo. A única coisa que tu não pode dizer que eu tenho é medo. A única coisa que tu não pode dizer na minha vida que eu tenho medo, porque eu já critiquei, inclusive, a direção da Bandeirantes ao vivo no microfone da Band. Medo não pertence a mim. Medo não pertence a mim. Agora, vamos lá. Eu não tenho problema. Quem que eu quiser criticar, medo não existe. Agora, o fato é o seguinte, eu acho, o Grêmio tentou. Tá bom, não deu certo assim? Volta, senta e fala com o cara, dizendo, não precisa aposentar agora, vamos tentar. E é isso que vai ser feito nessa reunião que o Diogo Rossi vai relatar agora. Vão dar... O que o Soares quiser, se ele quiser jogar um jogo por mês, ele joga. Vamos lá, César, eu tô com o Diogo Rossi lá, ó. Tá no link lá para entrar ao vivo, lá do CT. Diogo Rossi, que informação tu nos traz aí dos bastidores? Alguém do Grêmio já marcou alguma entrevista, algum pronunciamento? Tudo bem, Diogo? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Um abraço para você, um abraço a todos. Não, ainda ninguém do Grêmio
vai se manifestar. Não há uma previsão de manifestação em relação ao departamento de futebol ou até o técnico Renato Portaluppi, por exemplo. Eu vi aqui nos bastidores, né, que quem sabe fosse importante que o treinador falasse sobre a situação, né, do Luis Soares. O fato é que ele treinou esta manhã aqui no CT Luiz Carvalho, normalmente, fez a atividade aqui no trabalho final antes da partida contra o América. Ele já havia treinado ontem também com o grupo de jogadores do Grêmio e há pouco aqui a gente estava acompanhando a entrevista do lateral esquerdo Reinaldo, que confirmou a presença do Soares na atividade e deixou bem claro aí que o Soares tem reclamado para os jogadores do calendário do futebol brasileiro, da exceção de jogos, né, do excesso, perdão, de partidas do calendário do futebol brasileiro, e a informação que nós temos que ele fez esta ponderação para a direção do Grêmio. Além de destacar que pelo excesso de jogos, também tem algumas questões que envolvem, por exemplo, né, a questão que envolve ele ter que concentrar, por exemplo, esse excesso de partidas, e por isso o Soares está nesse momento descontente com esta situação e gostaria de abreviar a sua carreira. Lembrando, ele tem contrato com o Grêmio até o final de 2024, então o rompimento do seu vínculo neste momento não é algo tão simples assim, né, Meneghetti? Ele tem um contrato até o final de 2024, é um contrato amarrado com 3 parceiros comerciais, inclusive esta manhã eu conversei com um deles que me deixou bem claro que para ele não é necessário nenhum tipo de ressarcimento. Há um dos parceiros que está em contrato a necessidade de um ressarcimento em caso de rompimento de vínculo ou uma saída anterior ao cumprimento total do contrato, mas não é algo para amanhã. O Soares não vai se aposentar amanhã contra o América pelo Campeonato Brasileiro. Estamos aqui no CT Luiz Carvalho e, obviamente, né, Meneghetti, na espera de uma manifestação de algum dirigente. O espaço está aberto aqui, eu estou aqui no CT esperando, inclusive, que um deles apareça aqui para falar conosco durante o Donos da Bola. Tá, em seguida tu volta, Diogo. É importante, né? Até porque os dirigentes do Grêmio falam que estão sempre lá, à disposição, para falar. Pô, se não falar hoje, né? Hoje é o dia que tem que falar, JB. Só pra galera entender, assim, já que a gente explodiu depois do Donos da Bola de ontem, né? Logo depois. 2h14. O Soares já vinha relatando que estava difícil para ele há um bom tempo. Por isso que o Renato, depois do jogo contra o Flamengo, no meio de uma resposta, a gente até achou estranho, o Renato solta assim, uma frase, dizendo, tomara que ele consiga ficar aqui conosco por muito tempo. Era algo desse tipo. Aí depois o Calef, numa entrevista que deu para Keck, para o Gabriel Laux, da Copeiro TV, ele cita o seguinte, não, se o Soares sair não vai ser para outro clube. Porque ali já se sabia que o Soares estava falando de aposentar. Só que quando ele volta de Montevidéu, quando ele passa ali os 4 dias de folga, ele teve um dia a mais, ele relata para os dirigentes e essa é a gravidade que a galera, por vezes, não está entendendo. E eu sei, eu tenho uma esposa que é extremamente gremista, ela está em negação, ela não fala comigo sobre o assunto. Ontem eu participei de uma live com o César Cidade Dias, o César Cidade Dias está em negação. E eu sei que é difícil. Mas o Soares disse, gente, basicamente, resumo da ópera, ele chamou todo mundo no CT, e isso depois vai para o presidente Alberto Guerra, que também entrou na jogada, e disse, gente, tá difícil para mim. Eu vou falar com as minhas palavras, não tenho compromisso de ser exatamente porque eu não estava lá. Mas o que os dirigentes estão passando, os dirigentes, as pessoas do Grêmio estão falando para a imprensa, tá? Todo mundo grande que você imagina... Não de forma oficial, né? Não de forma oficial, mas no telefone. Tá? Mas enfim. Gente, tá difícil para mim. Já tinha esquecido. Tá difícil para mim. Eu não estou conseguindo, estou cogitando antecipar a aposentadoria e tal. E aí todo mundo disse assim, não, mas peraí, tá, mas quando? Cara, não sei, pode ser agora, posso conseguir mais alguns jogos, pode ser em dezembro. E essa é a gravidade. Ele cogita, inclusive, tanto que eu fiz uma manchete isso, parar quase que imediatamente. Quase que imediatamente eu digo assim, agora na metade do ano. Ele abriu esta possibilidade. Isso, aí alguém vai dizer, mas ele vai parar agora. Não, mas eu não sei se ele vai parar agora, se ele vai parar mês que vem ou se ele vai parar em dezembro. Só que o fato do Soares cogitar parar quase que imediatamente é uma bomba. Não, é o Diogo Barbosa, né? O Soares. E aí todo mundo petrificou na arena e aí os caras começaram a se mobilizar. Tanto que marcaram uma reunião com o Soares, essa reunião que o Diogo vai ficar de plantão lá, o problema é dele, no CT, que vai o presidente Alberto Guerra, o Calef, o Renato e todo mundo, se quiser, vão trazer todo mundo. E a ideia que eu ouvi ontem dos dirigentes do altíssimo escalão gremista o presidente Alberto Guerra já falou, ele faz o que ele quiser, se ele quiser jogar só na arena, se ele quiser escolher os jogos, se ele quiser jogar uma vez por mês e tal, o Soares tem carta branca para ficar. Baldasso. Tem uma coisa que eu acho que passa por esse processo de negação
e que nós estamos sublinhando aqui no programa, gente. A notícia não é essa. A notícia não é. Nós estamos fazendo uma leitura de agora, ou daqui 10 jogos, ou no meio do ano, ou em dezembro. A notícia não é essa. A notícia trazida dá conta de um Soares que chegou ao seu limite e informou o Grêmio: deu, não aguento mais. O Soares não é o tipo do jogador que vai continuar no Grêmio para jogar uma vez por mês. O Soares não é o tipo do jogador que vai aceitar continuar no Grêmio para jogar só os jogos em Porto Alegre. A notícia dá conta não de uma coisa tão subjetiva e espaçada como vocês estão colocando, de que, quem sabe, um dia eu vou me aposentar. Não, a notícia é de um jogador que chegou ao seu limite e informou o clube: eu não aguento mais. E isso, gente, não é dezembro, não é agosto, é agora. É que se a gente faz, a minha crítica é essa, tá? A minha grande crítica em relação a tudo que aconteceu é isso. Obrigatoriamente, a expressão aposentadoria, ela tem que estar seguida do tempo. Eu não acho. Obrigatoriamente, essa é a minha opinião. Falou em aposentadoria, obrigatoriamente ela tem que estar com o tempo junto. Ela precisa estar. Mas como é que ele vai dar notícia? Meneghetti, Mas como é que ele vai dar se, de repente, o próprio protagonista, o Soares, não definiu ainda? Porque ele não sabe. Se ele não sabe, a palavra... Não, o jornalista não pode tá, guardar tudo bem, no cofre a informação. Tudo bem, não. eu só quero dizer, pra mim, esse é o erro crasso de tudo que a gente está discutindo. César, desculpa, só para interromper, se o Mano Menezes, se eu encontro ele e o Mano Menezes me revela, assim, ou alguém me fala, o Mano Menezes está pensando em parar. O Mano Menezes está pensando em parar. Eu não sei quando, mas ele já está cogitando isso. Já está. Notícia. É notícia. Só que a relação da notícia, por Imagina exemplo... um cara do tamanho de Soares. Mas a relação, o JB acabou de dizer, ele usou a expressão imediatamente. Não, mas ele cogitou, ele disse. Então é isso que eu quero dizer. Para mim, não tem aposentadoria. Pode ser persuadido a ficar mais um tempo. E para mim, todas as soluções que estão dando, que o Baldasso acabou de falar, que tu falaste também, todas as soluções, elas implicam em um grande erro. Todas as soluções. A primeira, agora ele vai se reunir para jogar menos, ele tem carta branca. Algum dirigente te disse isso mesmo? Carta branca é uma expressão minha, mas ele disse assim, presidente Guerra vai conversar com ele e vai dizer assim, faz o que tu quiser, quer jogar só na arena, vai escolher os jogos, 2, 3 jogos por mês, tem problema. Se tu quiser incluir embora pro Inter Miami ou não? Então, eu só quero saber, vamos seguir na linha da aposentadoria, tá? Vamos seguir na linha da aposentadoria. O certo é pegar essa cadeira e jogar... Não, eu sou mensageiro. Não, tu é mensageiro, porque o dirigente que te disse isso, ou os dirigentes que estão com o telefone aberto, como tu disseram, eles têm que olhar para dentro do que eles fizeram com o Soares. Isso é que eles têm que fazer. Porque se agora eles cogitam jogar 3 vezes por mês, por que não cogitaram em março? É isso, mas é a minha crítica da abertura. É um escândalo. Porque não tinha o problema. Não quero falar contigo. Não tinha problema. Não quero, é comigo. Eu quero falar sobre a notícia. Que é comigo. Eu que estava falando. Eu não quero mais falar contigo, JB. Tu me irrita, tu e as tuas fontes terroristas, esses caras, esses dirigentes que não sabem a diferença do mês de março para o mês de maio. Então eu quero dizer o seguinte, Soares, aí voltando e dentro do que o Baldasso falou, que ele tem razão. Dentro do que ele falou, que ele tem razão. Ele cansou das dores. Isso é da vida. Isso é da vida. A administração disso também é. A aposentadoria é outra coisa. A aposentadoria é outra. Teve um que se aposentou agora e toda semana tem notícia de que ele está voltando. O cara que volta não se aposenta. Então, mas ele aposentou, né? Aposentadoria... O GPR aposentou. Quem? Não, o GPR aposentou. Não, se ele voltar, ele desaposentou, mas ele aposentou, não vamos negar aqui o fato. Não, até ele voltar a jogar, ele não joga. Tá, vamos deixar o GPR... Pelo amor de Deus, o GPR dá azar. Eu quero falar do Soares. Se o Soares jogar 90, quinta, amanhã... Vai jogar e vai fazer 2 gols. Isso. E se ele jogar 90, domingo, contra o Curitiba, nós vamos dizer o que aqui neste programa? Não, mas é que assim... Vamos lá, JB. Pedro Oliveira está comandando esse programa. Tu quer que eu respeite o Pedro Oliveira? Não, tu vai respeitar o Pedro Oliveira. Como eu respeito, tu vai respeitar. Eu tava botando o programa. Então, tu pediu um espaço. Fala, depois eu chamo de voz. Aí é tu botar... Tu só quer responder o César. Deixa o César tá com o coração magoado. Magoado não. Magoado, eu pensei que tu ia estar também hoje. O Ribeiro tá magoado. Aí também. é o Soares tá jogando no Grêmio e botar o Givanildo de Oliveira pra treinar e aí tem que comandar, respeitar o Givanildo de Oliveira. Pedro, peço desculpas em nome do JB, ele não quis dizer esse título. Não é o Givanildo.
pronto, tá? Tu é o Mário Jorge Lobo Zagallo. Não, e eu não sou o Soares também, que é o mais importante dessa Mas história. tu te acha o Soares, Tá, mas, não, me achar eu me acho, isso é verdade. Mas assim, gente, só pra contestar uma coisa que o César Tá falou... mais pra Pedro Henrique. Então, pra te dizer isso. Tá bom. Que erra na finalização. Tem muita velocidade, mas erra na finalização e às vezes tá em condição irregular, inclusive, também tu, JB. Tu acha? Também tá em impedimento às vezes. Ah, tudo bem. Pedro Henrique. Mas, bom, deixa quieto. Olha só. Vamos lá. Não. O César, tem muita gente contestando a notícia. Porque ela não veio com data ou porque ela não é tempo. 100% precisa. Não tem aposentadoria de tempo. Gente, olha só. A notícia eu vou matar, eu acho que eu vou matar a questão. Vou fazer algo que eu não deveria. Faz. Vou fazer algo que eu não deveria, porque é Então até um pouco antiético. Mas eu vou dar. Eu não falei com o Gabardo. Pode olhar aqui meu celular e tal, eu não falei com o Gabardo. Que é um dos melhores repórteres do estado, sem sombra de dúvida. Mas vamos lá. Tá todo mundo aqui, a minha barbinha já tá branca até, por causa das minhas duas filhas e tal, vocês já estão muito velhos. Vem cá, a gente tá aqui há muito tempo nessa história. O presidente Alberto Guerra ontem esteve nos estúdios da RBS. Ele foi na Atlântida. O Gabardo não deu uma informação desse nível se ele não conversou com um cara tipo o Renato, o presidente, o empresário do Soares, alguém, desculpa o termo, pica das galáxias. Me parece meio óbvio, é só a leitura, tá? Só a leitura. O presidente estava ontem no prédio da RBS. O Gabardo falou, me parece nítido isso, falou com o presidente, conversou, papo vai, papo vem. O que eu acho, tá? X no meu. O presidente vazou. Mas é óbvio que o presidente vazou, Meneghetti. Óbvio, assim. Pra mim é meio óbvio. Tá, mas assim... Se o presidente fez isso, ele beneficiou o veículo de comunicação. Mas ele tá certo. Privilegiou. Não. mas ele tá sempre certo. fez. Mas é óbvio. Quando fazem comigo eu não reclamo, não vou reclamar. Quantas vezes os caras já me ligaram pra vazar? Não é questão de reclamar, é só deixar o jogo, a regra é clara. Se tu tá certo, tá, mas daí é um escândalo. Mas daí quando O presidente vai no veículo e sai distribuindo informação. Tá, mas... Eu não acredito nisso. E aí, não acredito nisso. E quando a Bandeirantes recebe uma informação exclusiva, tu também pede pra RBS reclamar? Uma coisa é tu receber uma informação exclusiva que tu batalhou. Outra coisa é o presidente chegar e sair falando. Não, o presidente não chegou falando. Tá não sei se ele saiu falando. Mas assim... Não, ele fez por mímica. Eu tô só fazendo... É leitura de repórter. Eu não acredito. É leitura de repórter. O Gabardo não daria uma informação que ele ouviu do cara tal. É óbvio. Mas é o seguinte, vamos supor, tá? Tu tá lá, tô só recriando um cenário que eu não sei, mas tu tá no corredor da RBS, aí conversa com o presidente, de repente ele já tinha uma pista dizendo, o presidente, eu ouvi que o Soares tá meio chateado e tal. Aí o presidente, cara, tu não sabe, aconteceu uma bomba aí e tal. Ele chamou o Renato e o Calef e disse lá que tá cogitando antecipar a aposentadoria, disse que pode ser agora ou pode ser em dezembro, mas que ele tá pensando e tal, porque ele não tá aguentando mais. Inclusive a gente marcou uma reunião com ele amanhã, porque eu vou tentar demover ele dessa ideia. Vem cá, qualquer um de vocês arrombariam o estúdio da Bandeirantes para entrar no ar e dar essa informação. Mas eu nem discuto isso aí. Qualquer pessoa faria isso. Ô, JB, eu não discuto isso aí e também não discuto que é óbvio que o Gabardo, o Marcos Souza, né? Eu até não conheço só de nome, que o Marcos Souza conseguiram a informação. Não acho que eles acordaram um dia de manhã, eu vou inventar. Não, claro que eles têm uma informação. Isso aí pra mim... Aliás, nós estamos discutindo a informação. Eu acho que nós temos que discutir o Soares. É isso aí. Como eles conseguiram a informação? Eu tô rebatendo porque o CCD disse assim, se não tem o tempo... Cara, se tu não tem o tempo, não tem o tempo. A informação é rigorosamente como ela é. O Soares chamou os caras do CT e disse, tá difícil pra mim, gente. Eu não sei se eu vou conseguir. E eu tô pensando, inclusive, pode ser agora ou pode ser em dezembro, mas se o Soares disse que pode parar agora, tu enlouquece. Eu sei que tu vai chamar o Diogo, só que é o seguinte. Tô tentando. Eu não posso... Claro que eu posso acreditar. Mas eu vou me surpreender, porque isso é contra o Grêmio, o vazamento dessa notícia. Também acho. Como é que o presidente ia vazar notícia contra o próprio clube? Olha a crise que está dando. Essa aqui o presidente quisesse, né? Vazou. Pega o teu celular e liga para os dirigentes do Grêmio, ver se não falam tudo o que está acontecendo. Diogo Rossi, vamos lá. Bom, Meneghetti, a gente segue aqui no CT Luiz Carvalho, onde deve estar acontecendo, pela informação que nós temos, a reunião, né, do departamento de futebol com o jogador. Até pedi pro Cláudio Pato aqui pra gente, eu combinei com ele, é por aquela porta ali, ó, que vai sair a direção do Grêmio. Provavelmente, porque não tem uma outra saída para pegar os seus carros aqui. Então eles vão sair por aquela porta em algum momento. A gente vai ficar acompanhando aqui. Não sei, Pato, se eu vou até te pedir agora no ar,
Lá ao fundo ficam os carros dos jogadores, né, que vieram para o treinamento. Eles estão em processo de concentração a partir de hoje, que esse também é um pedido de reclamação do Soares, nessa questão da concentração. E a gente fica aqui no aguardo. Eu quero trazer duas questões importantes aqui para o telespectador do Donos da Bola da TV Bandeirantes. Primeiro, o Grêmio fica resguardado, né, de maneira legal caso o Soares peça de fato a sua aposentadoria. Primeiro porque há uma normativa da FIFA que todo jogador que pede a aposentadoria, o clube em questão pelo qual ele tinha contrato, ele fica 30 meses conectado a esta equipe. Ou seja, se porventura ele tomar uma decisão de voltar a jogar futebol, o clube em questão será ressarcido, né, dentro dos moldes do contrato com uma multa prevista pela FIFA. Outra questão importante, Meneghetti, há pouco eu conversei aqui, né, com a assessoria de imprensa do Grêmio, falei com o Igor Póvoa e disse, olha Igor, assim como já havia sido manifestado em uma entrevista pelo Paulo Calef, vice de futebol, de que ele está aqui no CT, para atender a imprensa, né, no horário comercial, eu cheguei aqui no CT por volta das 9h30, eu reforcei um pedido que já havia feito no turno da manhã, de que ele pudesse conversar conosco aqui no Donos da Bola ou em qualquer espaço, né, da Bandeirantes. Até o momento, eu estou apenas no aguardo aqui, né, dele e fica o espaço aberto. Eu sei que tem a sala aqui da direção que fica no outro lado. Se ele, de fato, que, né, estiver nos assistindo, acredito que está, como, né, a maioria dos televisores nesse momento estão ligados na TV Bandeirantes, pode vir até aqui conversar conosco. Certamente nós temos mais do que uma pergunta para fazer para ele sobre esta questão do Luis Soares. Ô, Diogo Rossi, que história é essa aí que você tangenciou da questão da concentração? O Soares tem algum descontentamento com isso? Tem duas questões que ele apontou, além das dores, nessa conversa que teve com a comissão técnica e com a direção do Grêmio. Além das dores, obviamente, que é o motivo principal, duas questões ele apontou. Uma, o calendário excessivo de jogos do futebol brasileiro, relatado pelo próprio Reinaldo aqui, que é uma confirmação de que ele reclama, né, no vestiário de que o calendário aqui é muito apertado, é jogo em cima de jogo. E outra questão é a concentração, né? Ele é acostumado a jogar no futebol europeu, onde não há concentração, e aqui é um processo de concentração diferente, é uma coisa que ele não está acostumado, e é uma questão também que para ele, né, incomoda, porque não é, né, não é do costume dele, ele não está acostumado com este ritmo de concentrações, né, que no futebol europeu, onde ele fez toda a sua carreira, não existe esse processo, e aí aqui, né, no futebol brasileiro existe. Então ele fez, além da, né, reclamação das dores, estas duas ponderações, o calendário excessivo de jogos e também essa questão que envolvem as concentrações. César. Meneghete. Dores e aposentadoria. Isso é algo definitivo. Se junto com dor e aposentadoria, primeiro, semana passada foram 19 matérias falando que ele ia pro Grêmio, como é que é? Inter Miami. Um time novo lá que o Messi vai jogar, que dizem que o JB disse aqui que a estrutura do time, eu vou dizer um negócio. Que é a estrutura que o goleiro não sabe quem é. Os eucaliptos. Primeiro mais isso. ou menos os eucaliptos. Aí agora vem a notícia que é bombástica da aposentadoria, não sabemos quando. Mas é bombástico. Ele está diminuindo o tamanho da informação. Não, é negação, Tem vários. No meu Twitter, gente, aqui tem vários em negação. Vocês estão de brincadeira. Porque agora é assim, além das dores e da aposentadoria definitiva, ele também não gosta da concentração. E ele tem relatado lá, segundo o Diogo Rossi, que é o calendário. Eu quero saber há quantos anos nós sabemos o calendário do futebol brasileiro. Tá, mas aí... Quando? Eu vou dar uma informação aqui que eu vou recuperar, que eu dei em novembro. Quando eu falei que o Soares teve um momento de negociação com o Grêmio e teve um momento de negociação com o Inter. E o Internacional pulou fora, e eu aqui e o Baldasso algumas vezes criticamos o presidente Barcelos por não contratar o Soares e continuo criticando. Mesmo que o Soares vá embora hoje, diga hoje, agora, continuo criticando. Acho que teria que ter contratado. Mas a informação que eu tive de bastidor, né, de alto escalão colorado, o presidente nunca me confirmou isso, nunca perguntei, poderia fazê-lo inclusive na próxima entrevista, é que um dos motivos alegados para o Soares para não jogar no futebol, porque ele foi oferecido para os empresários, e aí ele negou, ele falou, não, pois é
é difícil, né? O país é muito grande, viagens longas, muitas competições. Eu não sei no Nacional quais são as competições que ele jogou Ele ali no jogou Uruguai. a Sul-Americana, ele já estava eliminado quando ele chegou, ele jogou só Jogou dois só o Atlético Goianiense. Jogou, agora eu lembrei. Então, assim, jogou só o Campeonato Uruguai. Então, César, é um dos motivos. Só que uma coisa Mas é tu achar que o calendário Mas é ele tá apertado. jogando. A outra é quando tu aterriza e vê que o calendário- Mas aí ele tá jogando. Ele tá jogando. Como é que ele reclama do calendário se ele jogou tudo? Se ele jogou, Não tem porque se ele tá... por isso que não Ele pode fecha. estar desconfortável, Meneghete. né? Ou será que ele está criando um ambiente de saída? Meneghete, Ou mas será isso... que ele tá atendendo o pedido do treinador? Meneghete, Uma combinação isso é entre que os não dois. fecha, por isso que a discussão é exatamente essa, tá tudo bem. Só que ele jogou. Tá, mas Ele quer jogou que ele te 26 negue? Ele jogos. tem contrato? Não, tudo bem, mas ele chega e diz o seguinte, gente, beleza, eu vou pra lá, tá? Mas tem essa Mas tu dificuldade acredita na aqui. informação, então tu tá... Não é, Meneghete, é que não fecha. Não Mas é, não dá pra não ter é um pouco de informação. tudo? Eu tenho certeza absoluta. Eu conheço o Gabardo é um dos melhores repórteres que tem aí. É óbvio que a informação o Gabardo recebeu e recebeu de alguém da alta cúpula do Grêmio. Óbvio. Ninguém está discutindo isso. Eu não estou discutindo isso. O que eu estou dizendo é que não fecha. Vem, Baldasso. Não, Janti, Meneghete, essa não é só uma informação de bastidor em relação ao descontentamento do Soares lá atrás em jogar no futebol brasileiro. Ele deu uma entrevista com imagem que nós reproduzimos aqui nos Donos da Bola no final do ano passado, antes da Copa do Mundo, em que ele disse textualmente, o repórter lhe perguntou, e o futebol brasileiro? E ele falou, não gostaria de jogar no futebol brasileiro, porque o calendário é muito extenso, é muito apertado, e eu tô em outra vibe, eu quero ficar mais com a minha família e tal. Aí o Soares vem para o futebol brasileiro, que ele já disse que ele não gostaria de jogar por conta de um calendário apertado, e colocam ele com todas as mazelas do calendário apertado, participando de quase todos os jogos. Então, ele disse, inclusive, que não viria para cá por causa disso. Agora, ô César, quando tu diminui ou tu tira a credibilidade, é teu direito, tá? Das informações, o tamanho e do impacto, é porque tu tá pensando o quê? O que tem por trás de uma leitura tua? Não é que, primeiro, eu não duvido de nada isoladamente, tá? A informação ele recebeu e ele deu, tá tudo certo. Para mim tem um erro ali, falta o tempo, mas Então, não tem ele problema. não teve acesso a isso, né? Isso, por isso Talvez mesmo. porque não esteja definido. Por isso mesmo, não esteja definido. Eu tenho certeza, eu já sei, vou dar a informação hoje, Leonardo Meneghetti vai se aposentar. Só não sei quando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Desculpa, para jogar no Miami, é isso? Peraí, Baldasso, Não. tu entrou sem áudio, Baldasso. Tu entrou sem áudio. Fala de novo. Tu acha, César, que há uma articulação que tem como justificativa uma aposentadoria para que ele vá jogar no Inter Miami? É isso? Essa é a pergunta, o Baldasso fez a pergunta. Tá, Matou. eu gostaria de dizer o seguinte, é que se vocês, vamos tratar os casos, por isso é que eu estou batendo nos fatos. Os fatos não se comunicam, eles não se juntam. Logo, dá a sensação que estão jogando pôquer, que está todo mundo jogando pôquer, até a notícia da aposentadoria. Ou ele chega e diz assim, ó, realmente eu fiquei 10 dias no Uruguai lá, eu não consigo mais caminhar, e amanhã ele dá uma coletiva e diz que não joga. Peraí, Tá? toma aqui. E aí termina toda a especulação, só para dizer. Tá, eu te só passo, que os Pedro. fatos não se comunicam. Vamos analisar isso com calma. Não se comunicam. Hoje, há 2 minutos atrás, o Baldasso disse que ele tinha dado uma entrevista e ele disse que estava descontente com o número Na de jogos. ESPN Argentina. Mas já sabia. Já sabia. tá. E Sabe assinou que- o contrato sabendo. Fala, Ribeiro. A tese do César é muito interessante, mas o Maquiavel estaria jogando dado, né? Porque é o seguinte, por esse teu pensamento, vou colocar assim, tá? A notícia seria vazada pelo próprio Grêmio por interesse do próprio Grêmio. Não sei. Ah, ele tá Tá especulando. tentando... Não, exatamente. Não, E eu tô querendo dizer que- especulando na especulação Não, dele. Porque a notícia Tá? pode afastar o interesse do Inter Miami, né? Daqui Não, a pouco, não. né? A notícia pode Pode, ser né? uma vacina, Não Meneghete. pode? Vem Não, cá, Ribeiro, não, tu não, vai contratar não. um profissional. Aliás, eu passei por isso uma vez com um gestor da Bandeirantes, estava contratando um profissional do Rio Grande do Sul, queria para ele um cargo importante aqui na Bandeirantes, e aí esse profissional da área publicitária falou assim, eu já estou numa idade, numa fase da minha vida, depois de 2 horas de conversa, que eu já, sabe, eu quero mais é ficar em casa, curtindo meus filhos. Terminou ali o jantar, terminou ali. Terminou e esse nome foi descartado. Então, imagina o dirigente lá do Inter Miami, lá o bilionário lá que tem origem cubana. A não ser que ele Mas vem saiba cá, ô disso. Messi, Não. o teu bruxo aí, o cara tá se aposentando Mas lá. aqui, ó, mas peraí, eu vou, olha só onde nós vamos chegar. Culpa do César Dias. Então, o Grêmio já sabe do interesse de
Soares ir pro Inter Miami, pedido do Messi e tudo do mais. Soares eles não sabem, mas eles sabem que o Inter Miami Isso aí não é o Grêmio que sabe, isso aí até tu sabe, né? Tá, Até o teu canal já fez vídeo sobre isso, né? Sobre o interesse do Inter Miami, né? Não temos o new canal, vai chegar. Ah, mas tá letargico isso aí. É verdade. Vou dizer um negócio. que tu isso não aí, vira- teu canal deve ser feito, eu acho que é ou o Paulo Brax ou o William Thomas que estão dirigindo teu canal. Aliás, eu estou contratando o diretor executivo. O William Thomas. Pega o Por que William tu Thomas não ou o Paulo vira, Brax. por que não vira TikToker, Ribeiro? É mais Boa moderno. boa ideia. Nós temos uma amiga comum que Tá trabalha no dançando. TikTok hoje, Maíra Carvalho. Sério? É, Pô, sério. a Maíra Sério. É um fenômeno, cara. Então, assim, ó, um beijo pra ela. Olha aqui. Então, vou loucubrar. Então, eu posso ficar pensando que o Inter Miami está comungado com essa história toda, está sabendo... Ou não, né? Está sabendo dessa tese da aposentadoria, que é uma estratégia para que... E aí o Grêmio sabedor que o cara quer ir mesmo, então vamos lançar a aposentadoria, porque é o seguinte, é uma vacina. Já é uma vacina, ó. Torcida do Grêmio, vá se preparando para perder o Soares, entendeu? Então, eu tô sendo mais, tô entrando no roteiro de cinema Quero do ouvir, César obrigado, Dias. Ribeiro Neto. Quero ouvir o JB. Quero pedir pro câmera aqui focar em eu e César Cidade Dias, rapidinho. Se eu tiro o Ribeiro Neto. Porque eu tenho uma pergunta rápida para te fazer, CD. O meu interesse Vocês é pura... três, porque no meio de vocês Tem dois Baldasso. está Fabiano e Baldasso. Tá. Olha lá, você, o César, JB e ali o Baldassinho. Tá, Em olha home só. office. Tá 2-1 aqui o Eu negócio. tenho uma inveja desse home office do Baldasso. Bah, cara. mas Eu tenho uma também, inveja, né? cara. Eu gosto muito do Baldassi e home office. Tu gosta da ideia distante. Adoro o Baldassi. Tá, mas César, deixa eu te fazer uma pergunta jornalística. O meu interesse é só jornalístico aqui, tá? Não é nada mais do que isso. Presidente de um clube dá entrevista numa rádio, sai, tu encontra ele no corredor e ele diz que a maior estrela que jogou no estado do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, para não criar polêmicas aqui, boa. tá bom? 10 anos. Diz assim, cara, ele nos chamou o Renato e o meu vice de futebol e disse, não tô aguentando mais, não sei se eu vou parar agora ou no final do ano, mas tô cogitando. E aí, como não tenho tempo, tu não entraria no ar? Não, porque não. aí falta o tempo? Não tô dizendo tu disseste isso. que a notícia tinha que Não vir acompanhado do tempo. eu disse, acho que ela é mais... uma bomba, mas eu não acho vou que a poder entrar no notícia- ar porque eu acho como que eu a não no- tenho tempo Tu preciso... me fez uma pergunta e tu respondeu, é isso? Não, eu tô... Tu fez a pergunta pra mim. Quem responde quando o cara faz pergunta é quem... É o que tu falou Então o é o programa seguinte, inteiro. não, eu vou dizer o seguinte, pra mim ela tem dois valores. Tá. Se ela realmente for confirmada domingo ou terça ou imediatamente, como tu dissesse, ela ganha um componente gigantesco. Ela é a maior notícia do ano. Se ela for no final do ano, ela tem outro valor. Ou seja, a notícia não é completa para mim. Eu só quero deixar claro o seguinte, tá? Eu só quero deixar claro o seguinte para ti. Eu teria perguntado junto dessa pergunta que tu fizesse, querida pergunta, eu teria perguntado assim, pô, mas ele disse agora, por que ele jogou todos os jogos esse ano? Olha só, eu quero mandar um grande abraço aqui pro César. Ele tem um perfil no Instagram que é o Copo de Papel Alvirrubro. Copo de Papel Alvirrubro. César, tô te pedindo desculpas, eu sei que você tá bravo conosco, a gente não falou do Inter, não teve um minuto do Inter hoje. Cara, que o assunto Soares, ele cresceu, ele ganhou uma proporção, porque é um grande jogador, tá, César? Então tu me desculpa, um grande abraço pra ti, muito obrigado pelo carinho que tu tem com o nosso programa aqui. Nós vamos no intervalo e hoje, no intervalo, na live do YouTube, é a turminha aqui que vai falar de futebol com vocês. Não falamos absolutamente nada do Internacional A culpa hoje. é do CCD, porque tá estressado, tá nervoso. Pô, César. Eu Pô, tô muito incomodado, sabe com o quê? Por que, CCD? Eu tô muito incomodado com o Vaguinha. O Vaguinha? Odeio o Vaguinha. Por quê? Odeio. O Vaguinha caça clique. Ah, é o caça-clique. Olha aqui, Caça ó. clique. O Vaguinha, o próximo vídeo do Vaguinha, sabe qual é? Inter supera Grêmio. Contrata um jogador já aposentado. Olha aqui, ó, Nicolas Cage, tô aqui com a nossa live do YouTube, Nicolas Cage dos Pampas. Inter Série B, digo 12, uma delas FIFA. Antônio Márcio Teimoso de plantão, o Alexandre Henneman colocou aqui Estados Unidos. De onde o Baldasso tirou que Enner tem um gol por partida? Pergunta o CC o apoio. Não, ele não tem um gol, mas ele fez 36 em 50 jogos lá, né? Ele Na fez temporada. mais um ontem contra a Costa Rica, 2-1, Isso, lá aí pela em seleção. Chester, nos Estados Unidos. Tá voando agora pro Equador. Lucas Lopes, É legal CCD que da o Pedro depressão. entra. Diogo Rossi no CT, diga lá, Diogo. Diogo Rossi. Olha a imagem, Meneghetti, que o Cláudio Pato
que o Cláudio Pato está fazendo para a gente aqui. Consegue aproximar ali para a gente, por favor? Ele não consegue aproximar muito, mas é Luiz Wagner Vivian, né, o gerente de futebol da equipe do Grêmio, no telefone. O Luiz Wagner não está na reunião, se ela está acontecendo, né, nesse momento, ele não está participando nesse momento, mas está ali ao telefone o dirigente da equipe tricolor. Não, ele pode estar resolvendo um problema, tá no meio. O Ribeiro Neto faz isso aqui 500 vezes, a dona Alessandra liga para ele sai no meio do programa para atender a dona Alessandra. Ou o JP. O JB também faz isso. Quando a Márcia quer comprar um sofá novo, uma cadeira nova, ele sai do programa e vai lá atender para ver onde é que vai fazer a compra. Não, lá em casa chegaram três vasos de flores lá em casa. Tudo baratinho, né? Tudo em liquidação, né? Vieram de São Sebastião do Caí, aquelas porcaria lá. Tá ali, ó. Vê se o tweet do Marcos Souza, há pouco, aqui, ó. Não. 2 horas. As coisas estão acontecendo muito rápido e no Grêmio ninguém descarta qualquer cenário. Até mesmo que Soares cumpra o contrato até o fim. Mas a tendência não é essa. Opa, 2 passinhos para trás? Opa. Ou uma janela aberta? Uma janela aberta, abrir uma janela aí. Ele fez o que a gente está falando aqui. Tipo, o Diogo ontem projetou esse cenário. O presidente... O presidente... para, JB. Eu já tirei o caminho, isso tá em negação, beleza. Ô, Pedro, vamos colocar no ar aqui. Quanto tempo eu vou ter depois do nosso intervalo que nós temos no YouTube aqui? Quanto tempo eu vou ter depois? É só a enquete e o Mota? O Cedro vai falar da Marquespan. Tá bem. Não, mas assim, ó. Se der pra botar o da Marquespan, vai ficar bem melhor, tá, gente? Pra decorar o texto é meio difícil. Assim, ó. Meneghetti, rapidamente. Soares chamou os caras. Disse pros caras, gente, não tô aguentando. Tô cogitando parar. Não, mas parar quando? Cara, talvez seja até agora, mas de repente eu consiga, vou tentar levar até dezembro. Aí o Grêmio disse, não, leva até dezembro. Fica, joga um jogo por mês e tal. Ele pode levar até dezembro, por exemplo, em dezembro classifica para Libertadores, ele disse, só joga a Libertadores. JB, é a mesma coisa que as demissões o cara perdia um jogo, saía do jogo e dizia, eu tô demitido, tô fora. Se vaza ali que tá demitido, o cara dá que tá demitido, o cara não tá demitido. Vamos voltar em canal aberto, Curioso. Não é isso, a informação Em 5 não tá segundos, errada. vamos voltar Futebol em canal muda. aberto na TV Bandeirantes. Estamos de volta em canal aberto, estávamos na live do YouTube. Vamos colocar o resultado final da nossa enquete interativa abordando a possibilidade de Soares se aposentar, mas antes tem a mensagem final do César Marquespan. Vamos acertar agora. Vamos acertar. Chegou a hora de divulgarmos os vencedores do concurso Marquespan Leva Você ao Estádio. Já estão na tela as frases relacionadas ao gol do Everton Cebolinha que rodamos ontem. As frases são de William Zander, Carlos Henrique Bueno e Felipe Moita. Eles foram criativos, elaboraram belos textos e ganharam um par de ingressos para Grêmio e América, que jogam amanhã à noite na Arena. E fique ligado agora, Meneghetti, porque você não ganhou dessa vez, você pode ganhar um par de ingressos para o próximo jogo, que é domingo, contra o Curitiba. Amanhã tem novo concurso para o duelo do final de semana. Grande abraço, William Zander, Carlos Henrique Bueno e também Felipe Moita, que vão assistir ao jogo do Grêmio contra o América com Soares como um acompanhante. Muito bem, resultado final da nossa enquete interativa. Vamos lá, Pedro Oliveira, vamos colocar no ar. A possível aposentadoria antecipada de Soares gera um abatimento e uma lacuna impossível de preencher no elenco, quase a metade, 45%. Tristeza e desesperança pelo restante da temporada, 16%. Surpresa! Mas o clube é maior que qualquer jogador, 23%. Urgência ainda maior na busca por um reserva, 16%. Turma da Rádio Bandeirantes, sigam com Daniel Oliveira e o apito final com o debate esportivo. Nós voltamos amanhã ao meio-dia aqui na Band TV. Alô, Alexandre Mota. Programa agitado hoje aqui, viu, Mota? Não foi fácil. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde aos demais integrantes. A gente vai falar, inclusive, na abertura agora do Boa Tarde Rio Grande, com o Diogo, que está lá acompanhando essa história meio complexa do Luizito Soares, né? Fica ou vai? E assim, ó, tem um detalhe, hein? Pode ser, inclusive, no teu horário, que se tenha um desfecho disso com algum dirigente do Grêmio nos surpreendendo e conversando com a imprensa. O Diogo está lá de plantão. Tomara. E pode acontecer justamente no teu espaço, já que é uma informação importante, se trata da maior contratação da história do Grêmio e uma das maiores da história do futebol brasileiro. Com certeza. Obrigado, Menega. Um abraço, bom programa, Mota. Abração para você e para todos. Amanhã tem mais Donos da Bola.